A gente falou aqui só o essencial. Só a nata. Só a nata. Só a nata da nata. Olha só. O Monark narrou o começo do fim. Mas Cara, o fim ainda não chegou. O fim não... Que time. Estamos aqui. Que time. O Monark previu os acontecimentos, né? Todo mundo devia agradecer aqui pelas previsões apocalípticas. Eu vou sair, não tá dando mais. Tô com depressão, nada dá certo. No outro dia o cara é churrascado. Aí do outro dia o outro Monark perde o podcast dele. E aí, por pressão social, hein? Porque assim, no momento todo mundo, tá tudo bem, só mais uma opinião. Mas quando a internet, o tribunal cibernético entrou em ação, aí não teve jeito. Compraram a parte do cara, despediram o cara da própria empresa, hein, mano? Caramba. Uma coisa que foi um sentimento na hora, que me pareceu bem lógico, foi a questão do quanto. Se você tá andando na rua e você vê um amigo seu apanhando, se você tá andando na rua, você vê um amigo seu sendo chutado por um grupo de pessoas, você não quer saber, você não tá nem aí pro que ele fez. Ele pode ter passado a mão no celular de alguém, ele pode ter assediado a mulher de outra pessoa, pode ter feito uma barbaridade valendo. Mas você não pergunta o que ele fez pra só depois defender. Não, você já chega no soco, cara. Você já chega na bicuda. E por isso que é uma merda ser amigo de liberal. Isso é uma merda de ser amigo dessa galera cujo único princípio é econômico. Porque você vê o cara que construiu uma empresa com você, você vê um cara que talvez até fosse um amigo pessoal seu, sabe? E você fica calado. Você não faz nada, você não defende o cara, você não toma as dores, você não acoberta. Você não fica na frente, cara. Ou seja, você não sofre junto com aquele que você chama de amigo. E a única pessoa desgraçada, pelo menos que eu ouvi falar, né? Chegou a mencionar isso aí, foi o Ítalo Marcilli, cara. Ele virou e falou assim, ó, não sei o que é Monark, não sei o que é Flow Podcast, mas se um dos meus envolvidos aqui no trabalho que eu faço é acusado de qualquer crime que seja, eu defendo o cara até a morte. Que esse é o significado de lealdade, né? De amizade, de companheirismo. E vai vendo, cara. Vai andando com essa gente aí pra te ver o que te acontece, sabe? Por Confia isso não. que devemos seguir a máxima a máxima tomista lá, de amar e odiar as mesmas coisas, assim que você não passa perrengue com seus Exato. amigos, você já sabe mais ou menos o que esperar, o cara não vai ser uma bomba relógio. Mas a proposta deste vídeo aqui, como sempre, nossa proposta é fugir do falatório geral e só usar o falatório geral para mostrar o quão patético o falatório geral é. Até porque a galerinha de hoje em dia, a gente pode chamá-los de viciados na agitação. E o pior de tudo, que é a agitação pela agitação. Porque eu pergunto, esse negócio do Monark vai dar em alguma coisa? Ou é só mais uma agitação, que é pela agitação, e semana que vem estamos na mesma? Ninguém sabe o que foi o regime do Bigode Grande, ninguém entende o contexto da Segunda Guerra, e vai ficar por isso mesmo, as pessoas não vão saber. Pelo contrário, mais desinformação será lançada. O que vocês acham que vai acontecer? Eu aposto no segundo, cara. Mais desinformação será lançada. Porque com frequência você vê as pessoas brigando, as pessoas acusando as outras de nacional budista radical. Exato. Cara, sem nem lembrar, pra falar a verdade, aquilo que elas aprenderam em sala de aula, das aulas de história, sabe? Não é nem essa base que eles usam, sabe? Porque a base que eles usam é os filmes do Steven Spielberg, é os filmes de Hollywood, é o que ele ouviu falar sobre o diário de Anne Frank, não é nem aquilo que ele realmente pesquisou, aquilo que ele realmente foi atrás, sabe? É só a opinião das pessoas é baseada na cultura popular, naquilo que elas abstêm dos canaizinhos pops, entendeu? E essa questão aí que eu falei do vício, da agitação, eu acho que fica bem claro pra gente. Acho que todo mundo já ouviu isso de alguém, né? Quem já trabalhou alguma vez na vida aí vai entender do que eu tô falando. O fulano tira um período de férias, né? Trabalha na cidade, tira o período de férias dele pra ele colocar uma pausa na loucura do mundo moderno, que ele não tá aguentando mais.
Mas passados uns dias, o sujeito já sente uma certa ansiedade e de estar afastado de toda agitação, de ser engolido por toda aquela coisa vertiginosa. E na melhor das hipóteses, apenas, vamos colocar assim, uma satisfação vazia que alguns sentem daquela necessidade de ter sob controle tudo. Que é essa impressão que a gente tem. Que a gente vive nesse mundo imobilizado, só que a gente não pode ficar parado. A gente tem que correr sempre o dobro da velocidade que o mundo gira. Então, as informações vão chegando. Eu ouvi isso de uma prima minha certa vez, eu falei até num podcast, que, nós recebemos muitas informações e os mais velhos cobram que nós somos jovens e a gente tem que estar inteirado, até porque isso pode cair num tema do Enem, né? E é uma imagem meio que sugestiva essa. E aí não basta você ter calma, respirar fundo, ficar quieto, já que tudo gira à nossa volta e, vamos colocar assim, nosso imobilismo é ainda sentido como uma espécie de movimento frenético, que, vamos colocar assim, movimento frenético de maneira relativa. Algumas pessoas enxergam assim, eu discordo. Isso daí o mundo gira devagar, as pessoas que são induzidas a acharem o contrário. E aí que aparece aquela história que a gente vive questionando aqui. O mundo é essa loucura, vão se passando leis misândricas, nós não podemos fazer mais nada, não temos liberdade para opinar, como se num passado nós pudéssemos fazer isso. Já é aquilo, o mundo vem ruindo há muito tempo, não é agora. E aí surgem os gurus, que nós colocamos assim, com as sugestões sofisticadas. Aí não basta você cuidar de você, nós temos que criar um mundo onde todos possam viver felizes. Ou temos que criar um mundo onde seja minimamente habitável. Pelo menos um mundo, eu devo criar um mundo minimamente habitável para mim. E aí, recentemente, é algo recente isso, apareceram os coaches, que ensinam a criar um mundo a partir de um discurso. Aí é uma espécie de seita, então a gente pode chamá-los de iniciados. Aí os iniciados podem ser o personagem que eles bem quiserem. Aí entra aquela coisa que eu falei nos bastidores das práticas orientais, que funcionavam mesmo, né? O cara, e hoje em dia é uma coisa exótica, né? E cada vez menos presente porque a internet banaliza tudo e não existe mais nada exótico. O que é exótico hoje em dia? Nada é mais exótico. Uma menina que gosta de se vestir de cachorro e ser tratada como um cachorro antes do sexo não é exótico mais. Não deixou de ser exótico. Exótico agora é ser normal. Essa frase aí, esse jargão aí é real. Então, nessas práticas lá orientais, existe aquele certo quietismo, você aprender a ficar quieto e pensar. E aí, claro que todo este mundo criado pelo discurso acaba mais cedo ou mais tarde por desabar. E aí o cara fica definitivamente convencido da impotência dele. E aí ele pode entrar numa coisa de mais desespero do que a anterior e algo irreversível. Mas se a gente for parar pra pensar, até esses coaches às vezes ajudam muita gente. Não dá pra negar. Que às vezes aquele cara que tá na merda, realmente, o cara é gordinho lá. Aí o cara fica ouvindo esses coaches da vida, começa a treinar, se alimenta melhor, melhora a saúde dele. Então, em algum grau, isso pode ser muito útil, né? O método dos coaches, o método em si não é uma coisa ruim. O problema são as ideias que eles propagam de ficar criando um novo mundo, onde você corre o dobro da velocidade do mundo, mas que mais cedo ou mais tarde você vai se cansar e essa coisa deixa de funcionar. E se continuar funcionando é porque o sujeito literalmente enlouqueceu. Já naquelas práticas orientais, que eu citava, das religiões milenares e tal, quem teve a sorte de encontrar, por exemplo, numa arte marcial, alguém que não seja um charlatão,
mas que entenda realmente do assunto. É possível que a pessoa tenha um certo mais controle de si, que isso é uma coisa que o professor Gugu fala, que a pior coisa que pode abater uma mulher é um homem que não tem controle de si. Ela se casar com um homem que não se controla, não controla suas emoções. Agora, ainda que o cara consiga progredir numa arte oriental, se o sujeito tiver um pouquinho de consciência, ele vai cair naquilo que eu também falei nos bastidores, né? Que é aquela. Ele vai se dar conta que ele vive numa situação, vamos usar o termo aqui, uma situação dúbia. Ele não vive propriamente naquela cultura, na cultura dele de origem, onde ele nasceu, mas ele também está longe de estar inserido naquela cultura exótica que no final das contas é o que ele está buscando. Que aí foi o que o Cacique falou, se ele quiser falar mais a respeito, que o Ah, Cacique falou nos bastidores que o cara nunca vai se sentir um japa. Não é vai porque, conseguir isso. é porque o que acontece? Quando, quando quiseram, né? Quando quiseram trazer um tipo de filosofia, um tipo de pensamento, uma espiritualidade que não fosse a cristã, que não fosse a ocidental, o pessoal começou a flertar muito com o hinduísmo, começou a flertar muito com o budismo. Aqui na minha cidade, vez ou outra, eu acho umas minas à toa que viram e falam, ai, sou budista e tal. Só que qual é o ponto, né? Que eu acho engraçado, que eu acho interessante. Que é o seguinte, a forma de raciocinar do Ocidente é uma, a forma de raciocinar do Oriente é outra. As filosofias deles não são as mesmas. Então, para você chegar a tentar compreender a filosofia oriental, pra você poder tentar compreender a visão de mundo que a galera do Oriente tem, não daria para você fazer isso vivendo aqui. Não daria para você fazer isso simplesmente lendo ou vendo da internet, ou assistindo vídeo aula no YouTube. Não, não. Porque para você chegar a entender o metafísico de uma civilização, você precisaria ter nascido nela. Porque as coisas elementares da vida do ser humano, só aquilo que ele precisa para tentar existir e sobreviver todos os dias, é base, é caminho para você tentar compreender ideias mais complexas ali. É assim que começou a filosofia no Ocidente, assim que começou a filosofia na Grécia. Então, a mesma lógica bate por Oriente. E o que acontece? Quando você vê um brasileirinho por aqui, assim, tentando imitar Hare Krishna, tentando viver o Islã, não dá certo, cara. Não dá certo porque a nossa sociedade não é essa. Não é uma sociedade hindu, não é uma sociedade muçulmana. Então você não tem as pressões e as obrigações que você teria dentro de uma sociedade dessa. Então viver uma religião de fora, no Brasil, no seu país, onde você tá, é vivê-la no modo easy, é vivê-la no modo fácil. Ninguém vai estar te cobrando nada. Você não vai ter obrigações a cumprir, você não vai ter nada disso, sabe? Você vai pegar tecnicamente só a parte boa pra você mesmo. Então, quando eu vi algumas vezes garotas flertando com slam, cara, é fácil, sabe? É fácil. Aqui é fácil. Seria diferente se você estivesse lá. Seria diferente que você estivesse num país muçulmano. Aí você ia tentar compreender e ver se aquele estilo de vida realmente é bom pra você, sabe? Se aquele estilo de vida ali realmente é maneiro, se aquela corrente de ideias ali, aquela moralidade serve pra você. Se você consegue se adequar àquilo ali. Eu creio que se você não nasceu lá, dificilmente, cara. Dificilmente. Você ia precisar de um esforço hercúleo. Tanto que muçulmano que conhece outro muçulmano que não nasceu lá, que a gente, tipo, americano, que é brasileiro, que é de outro país, que se converteu ao Islã e não nasceu muçulmano, a galera tem um grande respeito por isso. Eles têm um grande respeito por isso, porque eles compreendem o esforço que é você sair de lá para viver algo que não é da sua terra, sabe? Para eles não, é mais fácil, eles sempre tiveram lá. O avô dele era, o tataravô dele é, a mãe dele é, o pai dele é, todo mundo lá é, entendeu? Então não tem jeito. A sociedade se construiu daquela maneira. E aí eu fico, tipo, a fase da raiva já passou, mas eu acho meio idiota, sabe? É fácil, eu vou brincar de Hare Krishna aqui no Brasil. Porra, quem? Entendeu? Mas é.
Cacique, Vai fazer o quê, cara? Aqui é a terra onde nenhum santo vira e fala assim que o bigodinho tá no inferno, né, cara? Mas pro espírita, o cara tá em Plutão pagando 284 anos de pena. É foda. É foda. Não dá. Ah! cara, assim, primeiro que há pessoas, muitas pessoas por aí, que ainda falam a respeito dessa questão de eu acredito numa entidade maior, mas não acredito numa religião. Então, com esse tipo de gente, não tem o que discutir, pô. O cara acredita que é possível chegar, que existe um ser, só que não tem nenhum aspecto racional no pensamento dele, a não ser aquele científico de, não é possível que seja aleatório isso tudo aqui. Então, tem alguém que me criou. Mas é um negócio de um cientificismo que o cara pode acabar por pensar que Deus é um homem de jaleco que fez o mundo num laboratório. Era uma pequena partícula que se explodiu, que Deus explodiu e fez os mares, as terras. Então, essa galera aí não dá nem para discutir. Mas nos bastidores, saltando aqui, dando um salto gigantesco no pensamento, nos bastidores a gente falava como nós viemos parar aqui, né? Produzindo, nem sei se isso pode ser chamado de conteúdo. Pode ser chamado de conteúdo, se é bom ou não já é outra coisa. Mas como chegamos aqui? Eu acho que é uma questão muito difícil de responder agora, mas prometo trazer isso daí no futuro, porque precisa de uma análise mais sincera e demorada. Mas o que eu posso adiantar é que eu acho que a gente começou a se aprofundar mais naquilo que chamam por aí que é buscar a verdade. E começamos a fazer autocrítica. Talvez seja naquele momento que nós começamos a conhecer um pouco mais do Nessahan e acabamos caindo na Cláudia Pacheco lá, que ela fala que uma característica feminina, e não vamos entrar no assunto de mulher, essa fase passou, que a mulher tem dificuldade com autocrítica. E aí isso pode ter ficado uma pulga atrás da orelha ali no inconsciente, que é, opa, pera lá, então vamos começar a olhar um pouco mais para o nosso lado. Até porque todos os diagnósticos da esquerda já foram feitos, cara. Se você fica ainda chocado ao descobrir que a esquerda não presta, é porque você ainda acreditava que ela era boa, louvável, ou ao menos, vamos colocar assim, palatável. Mas pode ficar sabendo o seguinte de uma vez por todas. A esquerda não presta, ela é irrecuperável e talvez ela seja tão má quanto você. E você não percebeu isso. E aí, com a autocrítica, eu posso colocar aqui os outros membros aqui do nosso grupo de amigos, que a gente percebeu que o ser humano busca a verdade, de maneira geral. A não ser que tal entre em conflito com qualquer outra coisa, qualquer outra das suas inclinações permanentes ou ocasionais. Então, não, eu acredito nisso daqui, a esquerda é isso, isso e aquilo. Só que não, esse trem aí do bigode aí, não, isso daí não, porque eu a minha galera aqui já falou que não é, então não é, isso daí não pode ser revisto, já tá nos meus esquemas. Não, que neoconservador fala muita besteira, defende mais o país da estrela de Davi do que o Brasil, mas não, porque tem motivos pra isso. O cara não faz uma autocrítica, pô. Aí vai ficar difícil de evoluir, pô. É delicado. E ainda, lembra daquela moçoila, o cacique, do Ruiva, que comentava sobre animes? Nem sei se Porra, eu vi isso, cara. Eu vi isso. Eu vi. Tipo assim, cara, não dá. É esquisito, sabe? Quando as pessoas realmente fazem esse tipo de pergunta, é só aquela história. A forma que o brasileiro tem de tratar de assuntos de maneira rasa. E aí ela frequentemente consome qualquer mídia que fosse, né? Que trate sobre o tema da Segunda Guerra e os alemães sendo malvados e tudo mais. É por uma questão de, tipo assim, ela vai lá e faz a pergunta: tá, mas e o comunismo? Matou quem? Quem foi que matou? Como afronte, porque tudo, hoje, tudo que é falado, tudo que é ensinado,
Ele precisa ter esse ar de crítica social. Ele precisa ter esse ar de afronte. E o afronte impede que você aprenda alguma coisa. Porque aprender é um exercício de humildade, cara. Você precisa se prestar a ouvir alguém. E hoje as pessoas falam, 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 falam muito. Falam mais do que ouvem. E isso é uma falha de caráter desgraçada, sabe? Ô, Cacique, mas você não acha que isso é algo proposital que as pessoas da mídia, vamos colocar assim, É proposital de muitas maneiras, por sinceramente. exemplo, comentar, vamos supor, o caso do Monark foi parar nos jornais. Sim, Você, sim, sim, sim. você não acha que eles ficam comentando sobre esses casos com o intuito de gerar maus sentimentos, fazer a galera perder energia? A gente pode colocar até que isso é um caso de. É uma armadilha, porque foi um conselho até de um professor, né? Que ele respondeu um cara que tava falando: Meu, eu sofro desse problema de ficar me agitando por questões momentâneas, assuntos do momento, e ele queria saber como parar com isso. Aí o professor falou: Olha, na verdade você não precisa aprender a fazer isso, que seria a se controlar mais. É uma coisa que você aprende fazendo, digamos assim. Não dá pra você estudar para parar de fazer isso. Não tem, é tentativa, né? Sim, aí ele dá uma solução que pode ser o seguinte: quando você sentir vontade de reagir a alguma coisa, para um minuto, por exemplo, o cara fez uma publicação e você quer responder, você quer refutá-lo, ou fez um comentário no YouTube, para um minuto para pensar e se questiona. A sua reação não é precisamente o efeito que essas pessoas pretendem? Em quase cem por É, cento dos casos a resposta é sim. Mesmo em certos casos em que uma resposta se justifique, a questão aí é saber se temos conhecimento suficiente para dar essa resposta e se ela vai ter alguma influência naquele debate onde a gente quer participar. Querer agir por boas intenções ou com boas intenções é a porta de entrada pro demônio, cara. É a história lá de boas intenções, o inferno tá cheio. O que a cara, gente deve. Pode eu acho falar. que assim, né? Que numa hora dessas em que você vai refutar, que você demonstra que você tem conhecimento, que você é pego, cara, e será acusado do crime que você está debatendo ali, cara. Exato. Como você sabe tudo isso, então? Você também é, entendeu? E aquele conselho religioso de você limpar seu coração para você conseguir se aproximar mais de Deus é o que a gente deve almejar. Mas e o nosso testemunho, o nosso coração deve ser limpo, é isso que a gente deve almejar. Só que a excessiva participação nesses debates do dia a dia vai impedir isso. Não adianta, cara. Você vai sentir ódio daquela pessoa. E é exatamente isso que eles querem, velho. Você não tem que sentir ódio daquelas pessoas, velho. Tudo bem, tem algumas pessoas que são abomináveis. Mas aquela Uhum. pessoa, você não sabe nada, pô, daquela pessoa que tá comentando ali. E você tá sentindo ódio dela simplesmente. E ela sentindo ódio de você simplesmente por vocês discordarem de um assunto. Vocês podem ter muitas outras coisas em comum. Em outras situações você poderia se tornar amigas. E lembre, acusar, fazer com que você acuse a pessoa e a pessoa te acusar é uma coisa que o acusador gosta bastante. Vocês sabem quem é o acusador, né? Quem não sabe, no Google, quem é conhecido como O acusador. acusador, exatamente. Exatamente. Então vamos tomar muito cuidado com isso daí. Tanto que foi como eu falei no início aqui da nossa gravação. A gente fala, às vezes, de alguns assuntos momentâneos, mas você nunca vai ver lá no título dos vídeos uma coisa chamando a atenção para aquele assunto do momento. Ou a gente não vai ficar falando o tempo todo sobre. Porque a gente tenta fazer exatamente o contrário e ainda colocar as pessoas que fazem isso, sempre falar delas de maneira bem jocosa mesmo, que eu acho que se talvez a gente não consiga seguir com, quando eu falo a gente, é o nosso grupo, a gente não consiga seguir com a filosofia do Olavo, mas eu acho que a gente pode conseguir fazer uma coisa que o Olavo gostaria ele,
que os alunos dele fizessem, que ele já falou isso por diversas vezes, que é fazer um testemunho sincero da realidade, fazendo chacota e contando piadas, sendo muito engraçado o tempo todo, e fazendo essas pessoas sentirem vergonha de Sim. fazerem essas coisas ruins. Eu acho que isso está ao nosso alcance. Eu acho que isso a gente faz com certa até maestria, inclusive. É assim, Mas admiro e tenho, por isso que de certa forma eu admiro e tenho como referência o Brasileirinhos, cara, o Gatão e o Palhaço, porque você enxerga muito disso ali, sabe? Do sim, testemunho sincero e o elemento profundamente cristão. É sempre o ponto do, cara, estamos na dúvida aqui, vamos pensar se isso vai desonrar o sacrifício na cruz ou não. E aí, tipo, se desonra, a gente não faz. Se não desonra, a gente faz, entendeu? Que é aquela coisa, tipo, enquanto o outro lado presta contas ao mundo, a gente só tem que prestar contas a Jesus Cristo, tá? e eu acho que se aplica aqui o que a gente falou sobre o Olavo lá. Pô, tá todo mundo churrascando o Monark. Pra que a gente vai fazer um vídeo falando das coisas ruins do cidadão? Mano, era um maconheiro que só falava merda. Pô, tá todo mundo crucificando o cara, velho. Inclusive, nos bastidores, o Cacique e eu conversando, a gente falou, porra, o negócio era tão ruim que o Monark era o cara mais lúcido de lá. É isso Mais aí, cara. lúcido que os convidados, muitas vezes, inclusive. E assim, né? Cara, tem. Pegaram, vou falar, né, mano? Pegaram um maluco pra Cristo, porque apesar de tudo, de todo o problema que o Flow tinha, ele não tinha jornalista gorda fazendo roteiro e selecionando convidado, entendeu? Ele não tinha dedo da esquerda ali, saca? Tinha liberal, tinha o caralho a quatro, tinha gente que não prestava, tinha libertário, vai se fuder, libertário. Olha aí, ó. Manda, manda o Monark fazer outro podcast agora. Se tiraram dele, é só ele fazer outro. Pô. Manda lá, pô. Fala pra ele lá. Fala pra ele fazer um banco pra ele também agora também. Porra. Ah, Eu arrisco dizer. Entendeu? Isso vai ser complicado pra ele. Mas eu arrisco dizer que esse canal vai à falência, cara. Com o avançar do tempo. vai, Eu vai, acho que vai, vai, o vai. Monark era a estrela da coisa. E assim, né, o ponto, né? Enfim, ele era um dos únicos podcasts na internet de grande alcance, né? Que a juventude fala que o público era bem jovem e não tinha dedo da esquerda ali. Esse ano a galera tá muito preocupada com a eleição. Muito, muito, muito preocupada com a eleição. E dependendo de quem ele chamasse ali, dependendo do que ele viesse a falar ali, o pessoal enxerga ele como alguém que pode influenciar o voto das pessoas. Então ele foi o primeiro a ser cortado, o primeiro a ser pego, sabe? E daqui, acho que até o final do ano, outras pessoas serão censuradas, presas, canceladas, perderão seus empregos e tal. E, cara, esse é o ponto, né? Você não pode ter medo da violência, você não pode ter medo do sacrifício, porque as coisas não serão decididas na luta política. As coisas serão decididas no sacrifício. Pessoas irão perder alguma coisa. Algumas o emprego, algumas o dinheiro, algumas a reputação, outras a própria vida. Mas é só a partir disso que vai mudar, que as coisas serão diferentes, porque cada vez mais a gente briga pelo nosso próprio direito de existir. Hoje, homossexuais batem no peito, pessoas negras batem no peito e falam exatamente essa frase, ai, ai, é pelo direito de existir. Só que ninguém tá se importando com vocês. Quando vocês abrem a boca, vocês não se dão mal. Quando vocês abrem a boca, vocês não são presos. Quando vocês abrem a boca, não tem 15 negros olhando torto pra você. O que acontece, e quando isso acontece, é com o cidadão comum. É a sabedoria popular, é a cultura popular. É tudo aquilo que o seu pai, o seu avô cresceu vivendo, as opiniões que ele sempre compartilhou. São essas coisas que estão sendo tiradas da gente, que estão sendo censuradas, estão sendo roubadas de nós. Nós perdemos o direito de ser quem nós somos, sabe? E para você voltar e ter essa liberdade, não é apertando mãozinha e tendo trégua, não, cara. Porque isso não vai acontecer. Ou eles te matam, sabe? Ou já era, sabe? Esse é o ponto, sabe? Sim. Não,
Não é urna que resolve isso. O ponto é, nenhum rei venceu uma guerra com a sua própria espada. Ele sempre teve a espada do povo. A ideia é, um homem só não resolve um país. Uma pessoa só não resolve uma nação. Então, cada brasileirinho aí há de fazer a sua parte. Seja principalmente se educando, se melhorando. Primeiramente você, antes de você tentar melhorar o outro, antes de você tentar educar o outro. Porque as lições que você aprender e quiser aprender ficarão com você para sempre. Se antes de você aprender, elas tentar ensinar outra pessoa, vai dar merda. Vocês vão brigar, vai perder a amizade, vai cada um para um canto. Não, não. Primeiro você se melhore. Pelo exemplo, se Deus quiser, a pessoa que você quer que melhore também vai de melhorar. Sim, fica. Fala aí que eu não faço monólogo, não pode. Vai lá. E lembrem daquele recorte lá dos esquerdistas. Pô, para de ficar esperando o melhor dos caras. É incoerência. Vamos fazer. Cara, velho, Sim. vamos mudar, pô. Também falamos nos bastidores lá. Teve gente aí envolvida em caso de amor Exato. ilegítimo por Com criança. pessoas muito E menores. é, e tá tudo bem. Mas você falar uma coisa que você pode discordar a respeito da Segunda Guerra é algo Tá muito mais fudido. grave? É. Será? Será que é muito mais grave? Mas aquilo, não espere coerências. Não espere coerências. Eu acho que o que o Cacique falou agora, as últimas considerações, eu acho que qualquer pessoa aí que tiver bastante tempo livre e espírito empenhado aí, em 2, 3 anos, consegue ler muita coisa, né? E vai conseguir refletir a respeito e talvez conseguir impactar de maneira positiva na realidade, mas isso é só uma teoria, né? Aí entra aquilo que a gente já choveu no molhado várias vezes e muitos professores já falaram isso, né? Ah, mas por onde começar? O que fazer, né? São poucos os livros e os autores que realmente merecem uma atenção dedicada, né? Em teoria, a gente pode colocar aqui o que valeria a pena. Os textos sagrados, os maiores poetas, os filósofos realmente essenciais, um pouco de história para a gente ter alguma referência temporal. Só que aqui entra uma questão que eu posso fazer até uma autocrítica aqui. A gente não pode cair nas garras dos historiadores. A gente não pode cair nas garras tanto revisionistas como os do MEC. É. A gente não pode Tanto. cair nas garras. Eles podem nos influenciar facilmente a acreditar que algo aconteceu simplesmente na base da propaganda massiva. Ninguém é imune à propaganda. Ninguém é imune à propaganda. Ninguém é imune à propaganda. E aí conhecer um pouquinho de música, a história da arte e eu acho que o que é mais importante, né, do que conhecer um pouco da música, a história da arte é praticar alguma arte, cara. A Nada melhor do marcial que a também prática. vale. Marcial A, também vale. a marcial continua sendo uma arte, não deixa de Sim. ser uma arte. Mas nossas condolências aí pro senhor Pra Monark. marca de bicicleta. Claramente estamos falando daquela velha magrela que você guarda lá no fundo da sua garagem que está enferrujada. Leve sua Monark no mecânico. Inclusive, o Monark vai voltar aí 100% politicamente correto. Aguardem. Provavelmente, cara. Provavelmente, assim. Ele já deu as considerações dele lá, né? Pedindo desculpa. Eu falei merda. Só que Foi isso aí. é aquilo. O cancelamento é os dois extremos. Ou o cara percebe que é necessário uma vida privada e ficar quietinho aí, pegar o dinheiro dele, investir em coisas nos bastidores, abre uma padaria na esquina. Ou o cara volta como todos os outros voltaram. Inclusive aquele que nós mencionamos há pouco. Você volta mais politicamente correto ainda, Correto. pisando ainda mais em ovos. Quantas vezes tentaram cancelar o Neto
o Netinho, por algumas falas dúbias aí. Por sinal, Aí, foi o Neto que defendeu a marca de bicicleta essa semana, cara. Foi engraçado. olha só. Cara, esse maluco, enfim. Agora, um detalhe também, né? Que, assim, é dos conselhos. O primeiro, mas eu não sei por onde começar a me educar. Eu também não sabia, cara. Então a resposta é: comece de onde você está. Muita coisa que já tem aí do mainstream do conservadorismo brasileiro, do neoconservadorismo brasileiro, já é a porta de entrada para assuntos mais importantes, para verdades mais elevadas, sabe? E o segundo é, quando eu digo para vocês não terem medo de violência, é porque presta atenção nas pessoas que são extremamente politicamente corretas, e que têm medo de violência e querem evitar a violência o tempo todo. Então, são essas pessoas que se cercam ao redor da primeira pessoa que elas enxergam como uma ameaça, que elas enxergam como um potencial pessoa violenta e perigosa, e o que elas fazem? Elas lincham o cara em grupo. Elas batem no cara em grupo. Ninguém tem coragem de peitar o monarca cara a cara. Mas todo mundo virou e apontou o dedinho na câmera e falou que ele tinha que ser espancado na rua. Ninguém chama o cara pro 1v1. E aí eu lembro do Mussolindo, cara, desafiando os críticos dele na espada. Ele olhava os adversários dele, ele olhava os caras que o tinham como inimigo nos olhos, o enfrentava no mano a mano. Nesse ponto, um cara aí que. Esse cara tinha mais coragem que toda a esquerda e o progressistinha brasileiro hoje, entendeu? É, eu acho que é a máxima lá, quem tem ouvidos que escute. E assim a gente se despede. Mais um episódio, vocês pensaram que não iríamos voltar, que aquilo era uma despedida, mas nós sempre voltamos. O esgoto da internet nos pertence, cara. Tem tanta. O Monark Tem tava. que se fuder. O que é, velho? O céu da internet. É o céu, é o esboço de Pô, sanidade ou insanidade. Até hoje eu não sei qual nome combina mais. insanidade. Não sei se a gente tá A honrando. única coisa que eu sei é que é esboço, então é imperfeito. A única certeza é que isso aqui é apenas um esboço. Aí, Podia ser até um slogan do canal. E é isso. Mas isso foi Coloca mimes apenas e um platônica. esboço. podia, cara. Cara, se a gente encerrasse todo o episódio falando que, não, isso aqui é só um esboço. Eu me abstenho das minhas opiniões É, aqui. Isso e não- foi apenas um esboço. Volto amanhã com Cara, informações mais precisas. esse é o ponto, é engraçado. Imagina se eles soubessem o que a gente fala sóbrio. Ai, 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 ai. ai, ai, ai. Inclusive, tinha uma galera aí querendo. Tava falando pra minha esposa que eu ia. Como eu posso. Qual termo eu posso utilizar pra não configurar isso como um crime? Eu ia transgredir uma lei. E aí, eu pensei em transgredir. Pensar em transgredir ainda não é um crime, né? Eu penso que ainda não é um crime. Não, você é um cidadão moral e você voltou atrás, eu sei disso. Exatamente, né? Todo cidadão faz isso. Ele vê a Pagador de placa lá, imposto, ele, respeitador da lei. ele vê uma placa lá, 50 quilômetros por hora. Respeite os limites da via. Claramente ele reduz. Ele é um homem Eu que. sempre reduzi, cara. Eu não sei você. E aí, a minha esposa falou: não é perigoso isso. Eu falei: se tivessem acesso ao Telegram, ao Discord, não estaríamos mais aqui, certamente. Como é viver num mundo onde você comete um crime a cada 10 palavras, cara? Fala pra mim, cacique. Como que é Mano, viver no mundo assim? Será que nós estamos sofrendo mais do que a antiga geração? Isso é até uma coisa que nós podemos refletir, que falam muito das antigas gerações que sofriam. Só que todas as gerações acredito que tenham suas preocupações, né? cara, Mas psicológicas, velho, talvez. Será que um homem médio, se ele fosse lançado, um homem médio da década de 50 fosse lançado aqui em pleno século XXI,
Esse cara acho que ia enlouquecer. Primeiro, porque ninguém saberia explicá-lo o que está acontecendo, que é uma Exato. coisa que a gente já falou. Não tem ninguém documentando o que tá acontecendo. Quando a gente for tiozão, a gente vai olhar pra trás e vai ser os caras lá da. Vai ser igual os caras da ditadura no Brasil. Porra, velho, andava de boa na rua, nunca apanhei da polícia, velho. Nunca Só que me os caras. ocorreu nada. Só que os Exatamente. historiadores falam o que os historiadores. Por mais que a internet seja artigos, podcasts, vídeos possam contribuir, documentários possam contribuir, o que manda é os livros. Eles são eternos. A gente lê Aristóteles até hoje, cara. E, cara, né, assim, o filho da puta soltou uma Red Pill uma vez que eu achei engraçado pra caralho. Que era, ai, você quer viver numa monarquia absolutista da Idade Média? Enfrentando a fome, era fome, peste sei lá, acho que miséria, alguma coisa assim. Aí o outro maluco respondeu, verdade, ainda bem, né? Porque nós no século XXI não estamos enfrentando uma peste, muito menos miséria, e ninguém tá com fome não, né? Ninguém aqui é plebeu. Não, todo mundo tem. Ninguém precisa dar um rim pra ter um carro 1.0. Né? Você aí, meu amigo, você é nobre, você não é um camponês iletrado, não. Não. É aquilo, é o que a gente falou. Tinha uns prós e contras, né? Pelo menos você não ia preso por opinar. O Pelo crime, menos não existia a crime vida, de opinião, mano. pelo menos era mais digno, entendeu? Era mais digno. Cara, uma coisa que ninguém sabe é o seguinte, é que no inverno, Castelo era uma merda de viver. Então, não é difícil você encontrar rei da Idade Média que morreu congelado no próprio castelo, entendeu? Mas os súditos dele tinham lenha. Os súditos dele sobreviveram ao inverno. Ele não. Mas ninguém fala dessa porra aí não, entendeu? É isso aí, cara. Eu acho que podemos ficar por aqui, né? Acabou se não tivesse ser preso, mano. Acabou-se. Agora eu vou terminar com o slogan só pra parecer mais É cool. só um esboço, Polícia Federal. É só um esboço. Fiquem com Deus, senhores. Algum dia estaremos de volta. Esse pano tem cara de psicopata. Esse era o seu momento japonês de falar. Ó, aí já tô. Mas esse urso aí tem cara de psicopata, hein, velho?